Atos 7, louvado seja Deus pela palavra da Miriam, 22 e 23. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Diga assim comigo, foi educado. Isso. Vamos lá, Caio. 23. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Só isso, vamos orar. Pai, fala conosco. Essa é uma palavra que quem está assistindo através do nosso canal do YouTube, quem está presente na igreja, receberá essa palavra no coração e tenderá, em nome do Senhor Jesus, ou terá a tendência de haver uma mudança, nunca antes vista em sua vida, em nome de Jesus, digam amém. Pode se assentar. Talvez você se pergunte, nossa, mas como que o pastor gosta de história? Como que ele prega muito no Antigo Testamento? É verdade, eu sou apaixonado por história. Na verdade, eu viajo numa história. História para mim, principalmente quando é uma história verídica, como a Bíblia Sagrada, ela traz para mim um ensinamento muito grande. Amém? E hoje eu vou usar, dentro desse tema, qual é o tema mesmo? Vamos lá agora, 1, 2, 3. Fases da preparação, né? Irmãos, não precisa ser advogado para saber que todo processo ele tramita dentro de fases, né? Na verdade, nem se dá juridicamente falando o nome de fases, né? Ele, na verdade, se dá o nome de instâncias, né? A primeira instância é aquela que alguém entra na justiça. A segunda instância é aquela em que as duas partes se encontram para tentar um acordo. A terceira instância é o julgamento do primeiro juiz, ou do juiz de primeira instância. O quarto processo é quando a parte que perdeu tem a oportunidade de recorrer. E esse recorrer vai até ao STF, se a pessoa tiver dinheiro para bancar. Então, na verdade, a gente chama isso de quê? De um processo, de uma fase. Amém? E eu quero mostrar para vocês hoje, biblicamente, que na nossa vida cristã é mais ou menos assim, fases, não é? Então, eu chego à conclusão de que eu não nasci qualificado. Eu, ao longo da minha vida, tenho me tornado qualificado. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você tenta me acompanhar, porque às vezes o meu vocabulário, ele é menos cristocêntrico e ele é mais, vamos dizer assim, mais português, para que você possa entender melhor. Isso não significa dizer que jamais vou me desamparar da Bíblia para pregar. É porque eu preciso transmitir para você uma linguagem de hoje, moderna. Por isso eu uso algumas preposições modernas. Olha para o texto acima. Moisés gastou 40 anos da vida dele aprendendo com os egípcios. Quantos anos? 40 anos. Aprendendo o quê? A cultura, aprendendo os ensinamentos e
principalmente a sabedoria egípcia. Aí quando parece e chega a ser assustador, a pastora Priscila estava sentada ali do meu lado e o tablet estava aberto, e ela falou assim: nossa, pastor, eu vou levar esse tempo todo aqui me preparando. Eu falei: olha, cada tempo tem o seu tempo. Eu acho que não dá para a gente levar 40 anos aprendendo, ou até né? Ou até Só que Moisés levou 40 anos aprendendo a cultura egípcia, mas depois ele leva mais 40 anos aprendendo sobre liderança e ministério, aí já no deserto. Então veja bem, Moisés viveu 120 anos, foram 80 anos de aprendizado, e apenas 40 anos de exercício ministerial, ou de exercício de liderança. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Caio, você está aí, né? Eu preciso que seja bem rápido, porque eu vou usar bastante a Bíblia. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Amém? Então observem vocês, quantos anos ele serviu ao sogro dele, que era um sacerdote? 40 anos. Quantos anos ele passou no Egito? 40 anos. Quantos anos ele passou servindo o sacerdote? Porque o sogro dele era um sacerdote. A Bíblia é clara. Até aí você entendeu? Que não é uma invenção minha. 40 anos, cultura egípcia. 40 anos aprendendo com seu sogro sobre liderança eficaz. Vocês se lembram que foi o sogro dele que depois foi visitá-lo no deserto? E que se não tivesse dado a ideia para ele de distribuir 2.710.000 hebreus em arraiais, em tribos, ele iria morrer, porque ele não estava dando conta do recado. Então veja bem, muitas das coisas que Moisés aprendeu sobre liderança, ele aprendeu com seu sogro Jetro. Entendeu? Agora é interessante, 40 anos ao lado dos egípcios, cultura, leitura, cursos, ensinos de espada, ensinos de guerra. Moisés não era qualquer um. Deus não pegou ele do nada. Deus permitiu tudo aquilo porque Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Libertar o seu povo. Mas para libertar o seu povo, Deus precisava usar alguém. Para Deus usar alguém, Deus precisa preparar essa pessoa. Até aí você entendeu? Vejamos então Atos capítulo 7, versículos 30 e 31, para corroborar com o que eu estou falando. Passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas, no deserto. Passados quantos anos? 40 anos que ele está no deserto. Então eu não estou inventando nada. 40 anos com os egípcios, 40 anos no deserto. Ok? Vamos lá, 31, né, Caio? Ou é só o 30? 31 também. Vendo aquilo, vendo o quê? A sarça ardente. Ficou atônito. Veja bem, mesmo com toda a preparação que ele recebera, ainda assim ele ficou atônito. Entenderam? Aproximando-se para observar, ouviu. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Durante 80 anos, Deus não falou com ele, porque era a fase de preparação. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí eu vejo uma geração fast food,
que quer que aconteça tudo da noite para o dia. O que significa a palavra preparação? Significa, no nosso português, um processo de aprontar alguma coisa para uso ou serviço. Agora, olha que coisa linda. Jesus gastou 30 anos se preparando para o seu ministério. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando o quê? Quantos anos ele tinha? 30 anos. Veja bem, não é invenção, é Bíblia. Amém? Olha, eu começo a olhar um negócio desse, eu saí lá de Moisés e vim aqui para Jesus. Não é verdade? Agora, se Moisés foi preparado 80 anos para servir a Deus por 40, Jesus foi preparado 30 anos para servir a Deus 3 anos. Agora diga para mim, próprio Jesus teve necessidade de se preparar. Por isso, a gente costuma dizer que ninguém orava mais do que Jesus. Na Bíblia, ninguém, nem Daniel, ninguém falava com o Pai mais do que Jesus. Por quê? O que te prepara? É só um culto como esse de ensinamento? Não. A oração te prepara. O jejum te prepara. O monte te prepara. O culto te prepara. É um conjunto, a preparação é um conjunto de coisas. Você abriu mão, como foi falado aqui no início, pessoas que vieram do serviço. Aí tem gente que acha que está fazendo um sacrifício para Deus. E eu fico imaginando Deus lá no céu dizendo assim: ora, ele tem que aprender comigo. E está dizendo que faz um sacrifício para mim. Sabe, tem gente que às vezes você vai conversar com ela, que parece que não é ela que está precisando, que é você que está precisando. É engraçado isso. Você está entendendo? Tem gente que às vezes chega aqui, senta, eu tenho que ser muito crente para estar nesse culto, viu? Cansado, sem janta. Isso aqui é sobrevivência para você. É sobrevivência para mim. Isso aqui não é nenhum favor para Deus. Eu vou lá para mostrar que Deus, eu vou lá. Não, você tem que dizer assim: Senhor, eu estou indo à igreja porque eu quero aprender. Porque na verdade aqui se ora muito pouco no culto. No culto se ora muito pouco, no culto se clama muito pouco, no culto a gente gasta mais tempo ensinando. O culto é um lugar muito mais de ensino do que de oração. Está entendendo? De que jejum. É um lugar de ensino. É por isso que quem está aqui precisa ter um tempo de preparação para poder ter o que ensinar. Quando Jesus chamou 12 homens para andar com ele, ele tinha que ter o que ensinar. Ou vocês acham que ele ia chamar 12 homens para ficar jogando conversa fora? Você está entendendo? Então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele se preparou anos. Para quê? Para ser crente? Não. Para quê? Para servir a Deus? Não. Ele se preparou anos para um serviço chamado inteligência. É por isso
que ele é considerado, até mesmo pelos mestres da filosofia, como o homem que mais, por isso ele escreveu nada mais, se colocar Hebreus na conta dele, vão 6 cartas. Por isso ele escreveu 5 cartas de ensino. E não adianta, toda carta que você pegar de Paulo é só ensino. Agora, me diz se aquilo foi uma preparação religiosa. Não. Ele teve um dia que olhou para os discípulos, na frente de Pedro, e disse assim: eu falo mais em língua que todos vocês. Aí uns irmãos acreditam que Paulo está falando de línguas estranhas. E não é, é porque ele era poliglota. Está entendendo? Não é porque ele falava mais em língua estranha que qualquer um discípulo, não. Porque ele nem lá no Pentecostes estava, ele foi batizado com o Espírito Santo sozinho. A experiência do Pentecostes veio antes da conversão dele. Você está entendendo? Mas Deus permitiu uma preparação dele. Por quê? Porque para pregar, para fundar a igreja de Éfeso, na Grécia, não era qualquer um que entrava lá. Tinha que ter muita sabedoria, tinha que ter diploma de universidade. Foi por isso que a igreja da Grécia foi a igreja mais forte fundada por Paulo. Você vê a igreja de Roma, de Corintos, vacilar, a igreja dos romanos vacilar muito, mas dificilmente você vai pegar a igreja de Éfeso vacilando, por causa de sua cultura. Então veja bem, ele se preparou para caramba, sabe para quê? Gálatas capítulo 1, versículo 17. Não, aliás, vamos primeiro nessa daqui, Filipenses 3, versículos 4 ao 6. Embora eu mesmo, olha só, por favor, é ele falando, presta atenção aqui, olha para cá. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, ou seja, embora eu mesma saiba quem eu sou e que a cultura que eu tenho, a ponto de ter confiança em mim mesmo, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha só o que ele diz, confiar na carne, por causa de quê? Da sabedoria adquirida. Você está entendendo? Vamos lá, versículo 5. Circuncidado no 8º dia de vida, ou seja, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo para a igreja de Filipos, né, uma cronologia de sua geração, de sua época, dizendo quem ele é, né? Verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, ou seja, perseguidor. Você está entendendo? Vamos lá? Versículo 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Gente, só um cara com a inteligência que ele tinha para falar isso aqui. Quanta justiça que há na lei, irrepreensível. Então olha para cá. Quem é irrepreensível na lei? Em que Paulo se formou? Simplesmente, irmãos, ele era um advogado brilhante. Vamos dizer que se fosse hoje, seria um jurista, seria um desembargador ou talvez um ministro do STF. Veja as qualificações desse cara. Olha o que ele diz. Quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível, não há erro em mim. Eu conheço a lei toda. Aí tem gente que diz que para servir a Deus não precisa ler, não precisa estudar, não precisa fazer nada, e você percebe que o cara mais top que a gente tem depois de Jesus, esse cara era doutor de leis.
Na verdade, ele só teve 3 anos de preparação. E onde isso aconteceu, pastor? Gálatas capítulo 1, versículos 17 e 18. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia. Arábia no grego significa, primeiro eu fui para o deserto. Olha para cá para mim. 7 anos no deserto. Por quê, pastor? Porque Pedro tinha medo dele e não autorizou a vinda dele, mesmo após a conversão, quando ele ficou cego, e o profeta Ananias foi lá orar por ele, e ele recuperou a visão, foi batizado nas águas, foi batizado com o Espírito Santo. Quando ele volta e se apresenta a Pedro, Pedro não acredita nele, porque esse cara era matador de crente, ou era um arquiteto logístico para matar crente. Lembra que na morte do primeiro diácono, foi ele que arquitetou a morte de Estevão. Então agora ele não é aceito, então ele primeiro vai para a Arábia, e voltei outra vez. Por que ele voltou outra vez? Porque quando ele saiu lá de onde ele ficou cego, de Damasco, ele achou que a igreja o receberia, e Pedro não o recebeu, por isso ele teve que ir para o deserto. Arábia significa deserto. Ficou lá, tempo de aprendizado com Deus. Aí às vezes a gente olha e diz assim, pô, estou no deserto, está brabo, está difícil. Quem sabe Deus não permitiu você lá. E você está achando que, sabe, eu fico chateado quando alguém que está passando uma luta, e a outra pessoa fica procurando pecado na pessoa para saber por que a pessoa está passando aquela luta. Gente, nem sempre passar por luta significa dizer que você está em pecado. Isso faz parte do processo, da preparação para aquilo que Deus tem para a sua vida. Olha só, pensa só um pouquinho, para você chegar aqui até hoje, né? Falo para os mais antigos, existe até hoje, já existiu um processo na tua vida? Eu acho que a maioria de vocês aqui vivenciou um processo. Entrada na igreja, saída, não se firmava, pecado, erro, vai, volta. Eu brinco às vezes com a Andréia, que a Andréia na minha época de juventude aceitou Jesus 17 vezes. Na 18ª ela se firmou. É sério, eu falava para a Adriana, eu era o presidente da mocidade, e eu pregava e falava assim, Adriana, eu não aguento mais tua irmã, cara. Toda vez que eu faço apelo na mocidade, ela está lá na frente chorando. Eu falei, eu já perdi a quantidade de vezes, eu estou chutando aqui 17, mas eu não sei nem se foi mais que isso, porque todo culto jovem, apelo, Andréia. Cara, Jesus. Aí, o outro dia, está a Andréia desviada de novo. Aí o próximo culto dos jovens, está a Andréia lá. Quem quer aceitar Jesus? Tinha jovem que olhava para mim e dizia assim, pastor, ela sempre aceita, né? eu dizia até que a Andréia era uma boa isca para mim. Porque às vezes tem gente que ficava com vergonha, ela vinha na frente, os outros vinham atrás. Mas ela mesmo não se firmava. Você está entendendo? Então o cara ficou na Arábia e voltei outra vez a Damasco. Correto, Caio? Vai ao 18. Depois de 3 anos já em Damasco, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Ou seja, Pedro não recebeu ele da primeira vez, foi a primeira vez. E estive com ele 15 dias. Mas esse esteve com ele esteve aos pés dele. Agora, olha aqui para mim. Um cara que não tinha, nos dias de hoje, nem o ensino fundamental, nem da primeira à 5ª série.
tinha muito para ensinar um cara que era doutor em leis, um advogado formado pela faculdade, cujo reitor era Gamaliel. Diga para o teu irmão assim: para aprender, irmão, tem que ser humilde. Aí agora vem algo que contrasta com o que eu falei anteriormente. Por quê? Porque você pode olhar e dizer assim: um doutor em leis aprendendo com um analfabeto. Só que o analfabeto, vai me acompanhando aí para tu não se perder, andou sobre as águas. O analfabeto pescou a noite toda, jogou a rede, não pescava nada, mas ele viu 3 barcos serem lotados com a voz de Jesus. O analfabeto teve a sogra dele, que estava à morte, ser curada. O analfabeto estava presente quando o filho da viúva de Naim ressuscitou. O analfabeto, às vezes, a letra mata, porque torna uma pessoa soberba. Não era o caso de Paulo, mas isso acontece muito. De gente que bate no peito, sabe, tem gente às vezes que vem conversar comigo, que a primeira coisa que ela faz é trazer um camalhaço de diplomas, e chega para mim e começa a dizer: eu sou formado nesse negócio aqui, eu sou formado nesse negócio aqui, eu fiz esse curso 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 aqui. Você fica até meio tonto com a pessoa, porque a vida dela é ficar te mostrando curso. Aí você olha e diz assim: isso tudo para quê, irmão? É porque se o senhor souber, o senhor pode contar comigo, que eu estou preparado para a obra. Aí quando o negócio vai para ali, quando o negócio peca para capar, como a gente diz, né? Quando o negócio fica difícil, que o visitante não vai, quando o negócio fica difícil, que o negócio parece que não cresce, é o primeiro a desistir, é o primeiro a ir embora. Por quê? Porque ele só se preocupou com a letra, não se preocupou com a oração, não se preocupou com o jejum. A letra mata, o Espírito vivifica. Você está comigo? Diga glória a Deus. Então eu quero, já encerrando a mensagem, já são 21 horas, eu quero falar 7 coisas mais importantes que eu julgo ao longo da minha pequena experiência serem fundamentais para a sua preparação. Caio, tem como escrever para mim? O Caiozinho aí, será que tem como escrever? Então são 7 coisas que eu julgo que você pode ter a letra, mas se você não tiver essas experiências que eu vou falar agora, você não está preparado. Se você passar nesses 7 testes, você está preparado. Se você falhar em um, você não está preparado. Número 1, preparado para a aflição. Diga assim comigo bem alto: preparado para a aflição. No mundo tereis, mas tende. Cutuca quem está do teu lado assim: você sabe o que é aflição, irmão? É querer que as coisas aconteçam e elas não acontecem. Você está preparado para isso? Você está preparado para sentar aqui e ficar ouvindo: Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, e você está na luta, está na guerra, está na batalha, mas você não vê as coisas acontecerem, mas você não sai daqui.
Você não xinga Deus, você não xinga pastor, você não xinga obra de Deus, você não reclama de nada. Se você passar nesse primeiro teste, você está no caminho. Segundo, preparado para a solidão. Você está preparada para sair daqui cheia de Deus e chegar em casa e encontrar um marido frio, gelado, que você tenta contar o que Deus está fazendo na tua vida e ele não quer ouvir? Você está preparado para sair daqui fogo de Deus? E quando pisar lá fora, alguém tentar desanimar tudo que tu ouviu aqui, se tu passar por esse teste, você está preparado. Terceiro teste, você está preparado para a batalha? Porque quem te disse que ser crente é uma vida de mar de rosa, mentiu para você. Ser crente é uma luta. Porque tu luta contra o mundo, tu luta contra a carne, tu luta contra vontades, tu luta contra eventos, tu luta com tanta coisa, meu irmão, que o diabo é a última coisa. Você está entendendo? É uma luta diária, é uma luta constante, é uma guerra sem trégua. Você está preparado? Número 4, preparado para a perseguição. Do nada, amigas se tornam inimigas. Amigos se tornam inimigos. Do nada, quem gostava de sair com você, agora não gosta mais de sair com você. Quem te convidava para as festas, agora não te convida mais. Quem te convidava para os almoços, agora não te convida mais. Porque seu papo é outro, sua bebida é outra, sua conversa é outra. Você não quer o trago do cigarro, você quer falar de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Preparado para a perseguição. Se você passar nisso aqui, Jesus falou, se eu não me engano, está na Bíblia, né? Por causa do meu nome, vocês serão perseguidos. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Número 5, eu estou correndo por causa do nosso horário, o Flamengo vai jogar. Preparado para a deslealdade. Você está preparado para isso? Você está preparado para pessoas que você confiava te traírem? Você está preparado para levar baques não de inimigos, mas de amigos? Você está preparado para ouvir uma palavra de uma pessoa que diz que te ama? Para desanimar você, para acabar com você? Você está preparado para ouvir de alguém da tua família que você não é nada, que você não é ninguém, que não sei por que você vai para a igreja, o que você vai ganhar indo para lá? Você está preparado para isso? Se você vencer isso aqui, você está no caminho. Eu gostaria de ter mais tempo, de ir com vocês muito mais fundo, mas eu acho que essa pequena palavra vai ficar. Você já tem aí, né, Caiozinho? Você não é bobo. Número 6, preparado para a injustiça. Você cansa de dizer, mas Deus é justo, pastor, Deus é justo, isso não está certo, o que fulano fez não é certo, o que fulano fez não é certo. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, não foi Jesus que fez, foi o fulano que fez. Você está entendendo? Você está preparado para as injustiças? Você olha e diz assim, o que eu fiz contra fulana? A única coisa que eu fiz foi ajudar.
dediquei meu tempo, dediquei minhas orações, ia lá buscar, ia lá fazer isso, ia lá fazer aquilo, investir dinheiro, investir tempo, investir tanta coisa. Aí a gente chama de quê? Injustiça. E a gente olha e diz assim, quer saber de uma coisa? Não vou mais ajudar ninguém não. Quer saber de uma coisa? Não vou mais fazer nada por ninguém não. Todo mundo é igual. Irmãos, irmãos, irmãos. Se eu fosse pensar assim, meu coração estaria fechado para a obra de Deus. Meu coração estaria fechado para a obra de Deus, porque eu conheço, não são dezenas, não. Ao longo da minha trajetória ministerial, eu conheço centenas de pessoas que, se Deus não tivesse me colocado na vida dela, eu não sei o que seria hoje. Mas às vezes, basta você, e olha que eu vou até ser humilde de dizer errar. Vou até ser humilde. Eu errei. E eu não consigo entender como uma pessoa que fez o bem para alguém, a vida inteira, no dia que erra uma vez, não presta mais. E olha que eu estou sendo humilde de dizer que erro. E eu erro mesmo. Erro muito. Sou ser humano. E eu quero aqui dizer quem não erra. Se é só eu que erro. Quem erra aqui? Levanta a mão. Obrigado. E quem está disposto a perdoar quem errou com você? Levanta a mão. E é difícil às vezes, hein? Porque tem coisas que só Jesus. É por isso que eu falei que eram experiências minhas. E a número 7. Você está preparado para negar-se a si mesmo? Jesus disse, quem não negar-se a si próprio, carregar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. O que significa negar-se a si próprio? Significa, de certo, se passar por errado. Significa pegar o teu orgulho e fazer assim com ele, ó. Sabe por quê? Porque aquela outra alma lá atrás, aqui na frente, no meio, vale mais que o meu orgulho. Você está entendendo o que eu estou falando? Aniquilar-se a si mesmo, abdicar-se de si mesmo. Eu fico imaginando Jesus no cume do monte de Jerusalém, olhando para Jerusalém e dizendo essas frases: Jerusalém, Jerusalém, eu vim para vocês, mas vocês não me receberam. Que frase triste. Que frase triste. Você já parou para pensar a cena de Barrabás e Jesus? Você tentou se colocar no meio daquela multidão, sendo um daqueles que gritava: mate Jesus, solte Barrabás. Ou seja, mate o criminoso e solte o criminoso e mate aquele que só fez o bem para as pessoas. Jesus disse, aquele que não negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, não é digno de mim. Às vezes, irmãos, a gente vai ter que sair do certo para errado. É melhor a gente ficar errado na boca dos outros, mas não perder aquela alma. É melhor você olhar e dizer assim, me perdoa, quando na verdade era o outro lado que tinha que te pedir perdão.
Às vezes é melhor você olhar e dizer assim, olha, eu não estava bem em mim quando eu falei aquilo, quando na verdade você tinha que ter falado aquilo mesmo. Mas só que se você falar, você vai mandar a pessoa embora. Então, às vezes, você, como se fala num bom português, você engole sapo. E vou dizer uma coisa para você, isso dói, isso machuca. É que as pessoas acham que esse homem que está aqui não tem sentimentos. Alguns têm a estupidez de achar que esse cara que está aqui é um super-homem. Não tem sentimento, não tem orgulho, não tem coração, a pressão não sobe, os nervos não ficam agitados, não é ansioso, não tem depressão, não tem crise de pânico. Eu já tive tudo isso que eu falei para vocês. Por isso, quando eu pego um ansioso pela frente, eu sei até o remédio que ele tem que tomar. Porque eu já tomei sendo pastor. Porque sendo pastor eu tive crise de ansiedade. Sendo pastor eu tive depressão. Sendo pastor eu tive síndrome de pânico. Sendo pastor, quantas das vezes a pastora Adriana veio para cá cantar e eu pedi alguém urgente para pregar porque minhas mãos estavam assim, ó. Síndrome de pânico, pânico de subir no altar, porque meu sistema nervoso completamente abalado. Quantas das vezes eu acordo de manhã, depois de uma batalha espiritual durante a madrugada, e eu não quero falar com ninguém, e ela me conhece. Meu café está lá pronto, está lá preparado, e ela sabe que dependendo da minha cara, ela não me dá nem bom dia. Dependendo da minha cara, ela não me dá nem paz, nem vai lá. Deixa passar umas 5 horas, deixa eu correr, para quando eu voltar 5 horas da tarde, dizer assim, tudo bem, meu amor? E ela dizia assim para mim, agora eu acho que está, né? Porque eu precisava extravasar tudo aquilo. Porque tem pessoas que acham que só elas têm sentimentos. Tem pessoas que acham que só elas são magoadas, só elas são feridas, só elas são, sabe, sacudidas, e esquece que aqui também tem um ser humano, que às vezes chora por uma postagem de rede social, porque sabe que aquilo ali é para ele. Uma frase, que ele sabe que aquilo ali é para ele. O pior é quando essa frase vem de gente que você ajudou a namorar, ajudou a casar, e até hoje ajuda para não separar. E as pessoas parece que acham que esse cara aqui não tem sentimento. Não é fácil ser quem eu sou. Hoje, eu consigo driblar isso com mais facilidade. E eu espero que você tenha aprendido. Porque para Jesus passar tudo que ele passou, ele levou 30 anos se preparando. Eu estou com 56 anos de idade. Sempre dentro da igreja. Nunca me desviei. Glória a Deus por isso. Então eu posso dizer uma coisa para vocês, para a gente encerrar. Eu já vivenciei e vivencio tudo isso aqui. Não vou dizer que eu tiro de letra que eu estaria mentindo. Mas hoje, isso aqui não me tira do altar. Não me tira do púlpito. Pode me deixar invocado. Às vezes dá vontade de pegar no pescoço, esganar. Mas aí o amor de Deus vem.
O amor de Deus vem. E é como um bálsamo que passa sobre a gente, Beth. E diz para a gente assim: ei, filho, eu passei por isso aí. Você vai vencer, eu não venci? Você vai vencer. É por isso que eu vos digo que se até hoje eu não tive um derrame, se até hoje eu não tive um ataque cardíaco, se até hoje eu não surtei, é porque Deus me preparou. Eu posso ter um derrame, eu posso ter um ataque cardíaco, mas não vai ser por causa da igreja. Coisa fisiológica. Cada igreja não, sabe por quê? Porque eu entendo que eu fui preparado para isso. Eu estou preparado para isso. Agora olha para quem está do teu lado, fica de pé, dá um abraço e diz assim: aí, passou no teste. Senhor, obrigado por esse culto, leva-nos em paz para casa. Nos dê uma noite agradabilíssima, um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a doce e perfeita consolação do Espírito Santo seja convosco. Boa noite, minha família, vai com Deus, Pai seja convosco.